Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro da série É Viável. E hoje nós vamos apresentar aqui uma cristaleira. E aí, será que é viável ou não trabalhar no método MAP? Então, vem comigo! Antes de mais nada, eu queria que você assistisse esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar aqui detalhadamente como foi feito essa cristaleira. É uma cristaleira embutida, ou seja, entre duas paredes. Então, tem alguns detalhes aqui que vai ter algumas sacadas legais aí para você ir anotando e depois praticando no seu dia a dia. Inclusive, eu vou falar também, vou abrir aqui os valores no software, é um software 3D que a gente utiliza. Ele é um software atrelado a uma fábrica. Então ele não é qualquer software que você compra que ele não está catalogado. Tudo que eu coloco aqui, qualquer caixaria, se eu mudo cor, ele também vai alterar a precificação aqui em tempo real. Se eu estiver na frente do cliente e ele quiser mudar uma porta aqui para vidro, vamos supor que ela está em MDF, ele quer colocar um perfil em vidro, eu consigo alterar na hora, ele já vai recalcular na hora. Eu estou com uma cor, um madeirado, ele quer colocar uma cor sólida ou um alto brilho, também consigo alterar, já altera também ali dentro do software. Então é muito rápido, muito prático, é um software bem legal, só que ele está atrelado a uma fábrica. E um detalhe que eu queria frisar aqui, não se preocupe com qual é o software que eu vou apresentar, porque isso varia muito de região para região. Então esse aqui é um projeto, uma cristaleira, que eu entreguei aqui na região do ABC Paulista, em São Caetano, no Espaço Cerâmica, e eu estou mostrando aqui qual que era o antes, né? O que o cliente tinha antes lá no ambiente. Então ele tinha uma cristaleira aqui, madeirada, com essas 3 prateleiras, uma porta de vidro, mas ele queria algo mais sofisticado, né? Ele não estava contente com o que ele tinha no momento. E aqui eu fiz o projeto. Esse aqui é um projeto onde eu passei para o montador, com todas as cotas aqui, e aí embaixo aqui é a realidade. Esse projeto, ele é um apartamento de 90 metros quadrados. E como o cliente ele queria algo mais sofisticado, ele queria algo mais moderno, então eu fui projetando aqui e eu cheguei nisso que vocês estão vendo, ó, eu vou detalhar aqui um pouquinho, tem essa porta reflecta bronze para poder dar um toque mais suave, né? Além disso eu consigo também, o vidro fica translúcido, então dá para ver o que tem dentro dessa cristaleira. Ele ia colocar lá alguns whiskies, algumas coisas do tipo, algumas taças. Então ficou bem bacana e ele queria também alguma coisa iluminada. Então eu pensei numa fita de LED para colocar por trás de uma prateleira. E a prateleira interna que tem aqui é uma prateleira de vidro incolor 10 milímetros. Então quando você coloca uma fita de LED atrás dessa prateleira, olhando de frente no topo dela, ele vai ficar aparecendo aqueles pingos dos LEDs. Então dá um aspecto muito bacana e aí você consegue realçar o móvel. Embaixo também desse armário deslizante também foi colocado uma outra fita de LED. Então tem tanto interno quanto uma parte embaixo para poder iluminar o balcão. Repara que até aqui nos objetos que eles colocaram ficou bem iluminado por conta dessa fita de LED. Outra coisa também que eu quis deixar aqui para ficar mais sofisticado foi a questão da horizontalidade. Então aqui vocês vão ver na hora que eu entrar na parte de projeto, tem uma gaveta bem grande, né? Uma frente bem grande. Mas ela não é uma gaveta única, né? Ela é uma frente única, porém quando você abre essa gaveta, ela é uma gaveta dupla. Porém ela dá, olhando de frente, esse aspecto de horizontalidade. Então fica bem mais clean, bem mais liso, né? O ambiente fica bem bacana. Horizontalidade também parece que ele é grande. Só que esse cliente queria algo a mais. Então ele queria algo mais sofisticado. E pensa comigo, se ele já tinha gasto um dinheiro com os móveis que ele já tinha e ele queria repaginar, então não é qualquer cliente. E na minha empresa eu tenho algumas parcerias, né? E aí eu vendo esse cenário, então eu chamei um parceiro meu, que ele é arquiteto, e ele desenvolveu esse projeto para poder chegar nisso que vocês estão vendo e superar as expectativas que o cliente queria, né, junto com essa entrega. Isso é um detalhe bacana, porque as parcerias, elas te trazem orçamentos, né? Elas te trazem vários clientes. Então, quanto mais parceiros você tiver, maior é a entrada de orçamento. E aí, vocês vão enxergar aqui no final, com detalhamento de valores, o quanto ainda eu tive de lucro, mesmo tendo um parceiro aqui na jogada. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o detalhamento dos materiais, ou seja, quais foram os materiais aplicados aqui nesse projeto. Então aqui, ó, foi aplicado o MDF cobre metallic e o Fendi. O cobre metálico foi na parte, né, das frentes, o painel e o nicho superior. E o Fendi foi o tampo da bancada
e a parte da caixaria, onde foi as portas deslizantes reflecta bronze. Então tem aqui as portas e a iluminação em LED, conforme eu mencionei. E as prateleiras são de vidro incolor de 10 milímetros. Aí eu coloquei com aquele suporte fenda. O editor vai colocar aqui um suporte fenda para vocês observarem como é que foi a instalação. E as corrediças dessas gavetas, elas são todas ocultas com amortecimento. Então, quando o cliente vai empurrar aquela frente única, ainda ela vai amortecer no final. E aí é um outro detalhe aí também para esse tipo de cliente. É um projeto que foi feito caixaria de 18 milímetros. Aquele tampo, o tampo da bancada, ele é 2 de 18, então ele está reengrossado, ele tem 36 milímetros, que o cliente também queria uma robustez maior. E os painéis foi também de 18, só que o nicho, aquele nicho de cima, ele é um nicho de 25 milímetros também para deixar um pouco mais espesso. Então repare que é um cliente que queria algo mais sofisticado e de melhor qualidade. Agora eu vou mostrar aqui na prancheta esse ambiente e como é que eu fiz aqui a medição, já que ele é uma parede embutida, né, um móvel que vai ficar entre duas paredes, para não ter nenhum problema na hora da instalação. Então aqui eu desenhei o ambiente e a cristaleira ela ficou entre essas duas paredes, sendo que essa parte aqui interna, ela tem 2.215 milímetros. Só que como que eu sei que em cima, no meio e embaixo vai ter a mesma medida? Então nesse caso, eu faço a medição toda com uma trena laser. Então eu vou medir aqui em cima o ponto, no meio e aqui embaixo. Eu vou anotar as 3 medidas, aí eu anoto tanto essa medida aqui, como a do meio e a de trás. E eu meço também ela aqui na parte de trás e na parte da frente da parede. Porque às vezes a parede ela vai fechando ou pode ser que ela vai abrindo. Então o meu móvel ele pode entrar aqui na frente, mas lá atrás ele pode às vezes não ir mais para trás na hora que estiver instalando. Pelo simples fato da parede estar torta ali, a alvenaria nem sempre na maioria dos casos ela não está correta. Então aqui em cima eu fiz a parte do nicho, depois aqui eu dividi, fiz as 2 portas aqui. E aqui embaixo eu fiz então a bancada com a gavetinha, espaço aqui, e fiz as 3 gavetas. Aqui no meio ficou um painel. Nessa parte aqui tem uma tomada, no canto esquerdo tem uma tomada, onde com o painel eu avancei, então eu escondi essa tomada, e aqui por trás eu fiz toda a parte de fiação para subir aqui e instalar o LED tanto embaixo das portas deslizantes, como no meio, aonde foi instaladas as prateleiras de vidro incolor. Depois que eu medi as 3 alturas, então eu fiz o quê? Vamos imaginar que eu tive aqui em cima 2.213, aqui embaixo eu tive 2.215 e aqui eu tive 2.209. Então nessa altura onde vai a bancada, eu vou deixar ele com 2.209 um pouco para menos. Porém o tampo, eu tenho que garantir que o tampo ele vai revestir tanto dessa parede até essa parede. E aí o tampo eu coloco ele geralmente uns 5 milímetros maior e o montador lá na obra ele ajusta conforme o ângulo da parede para preencher essa parede aqui. Vou mostrar um detalhe da medição aqui no programa que fica mais fácil de entender. Então esse tampo ele está preenchendo aqui de parede a parede. E repare que ele tem 2.215 milímetros. Então é um tampo que eu tive que pedir com 2.215, mesmo que ali esteja só com 2.209. Eu pedi 6 milímetros a mais, por quê? Porque aí o montador na obra, ele ajusta ali na serra circular e deixa ali alinhado conforme o ângulo da parede. E na parte de baixo, né, onde a gente tem esse tamponamento e junto com as gavetas, o que dá para ser feito? Se a gente sabe que aqui tem 2.209, então eu posso pedir com 2.000, isso aqui tudo, aqui embaixo, com 2.206, e aí esses 3 milímetros eu tenho certeza que vai entrar, mesmo que ficar 1,5 milímetro para cada lado, ou na melhor das hipóteses, eu levo um pouco de fita de borda e o montador coloca uma fitagem aqui, ó, para resolver esses 3 milímetros, que pode ser que vai ficar de vão. E agora você pode reparar que aqui tem uma adega, né? O cliente chama adega,
E o que eu fiz? Eu pedi para ele as medidas dessa adega antes, para poder ajustar conforme o projeto. Outra coisa que tem que se atentar quando estiver projetando, atrás dessa adega tem que ter uma tomada. Então, você tem que observar ali na medição, na casa do cliente, se existe o ponto elétrico para poder então já ajustar a adega ali. E você na hora da instalação não tem nenhum problema de ter que ficar repassando o fio por trás do armário. Claro, às vezes você tem que fazer isso. Mas se der para, na hora que você estiver projetando, já ajustar a adega e ficar bem aonde tem uma tomada, melhor ainda. Outro detalhe também que tem que se atentar é com relação à tomada. Ela tem aquele plug e aqui você tem uma profundidade de 513 milímetros. Então, na medida da profundidade da adega, você tem que ver se ela vai caber aqui e se esse plug ele não vai atrapalhar na profundidade, senão a adega fica muito para fora do armário e aí vai ficar meio esquisito o layout. A mesma situação, você tem que se atentar, por exemplo, numa cozinha. Então você vai fazer lá o nicho do micro-ondas e aí dentro desse nicho vai estar o micro-ondas. Se no meio desse nicho tiver a tomada, quando você for colocar o micro-ondas, aquela tomada ela tem uma profundidade, o plug dela. E aí você vai ser obrigado a avançar um pouco o micro-ondas e ele vai ficar para fora da base do nicho. Então uma dica importante é você se atentar e passar a informação para o cliente, que às vezes melhor ele mudar o ponto um pouco para cima, né, no móvel superior, e aí na base superior do nicho você faz um furo de serra-copo para colocar esse plug para cima do armário, do que ficar atrás se você tem que avançar ali, e aí então o micro-ondas fica para fora da base. E aí existe aquele também acabamento, né, um passa-fio, você coloca o passa-fio nesse furo de serra-copo, então não vai ficar com aquele MDF cru aparecendo, o acabamento fica bacana, só o fio passando para cima. A corrediça utilizada aqui nesse projeto, ela foi uma corrediça oculta da marca da Raffelli. Então aqui, como eu mencionei, ó, são dois módulos, eles estão unidos, só que eu coloquei uma frente única. Então quando o cliente abre essas gavetas, ele vai abrir duas gavetas ao mesmo tempo e na hora que ele fecha, as duas corrediças ocultas trabalham em conjunto, dando um amortecimento para essa frente. Um outro detalhe também legal é que aqui em cima eu coloquei um fechamento de 7 centímetros, porque também o teto também não é perfeito, então você tem aquelas irregularidades. Eu não queria colocar o nicho direto no teto, porque se tem alguma irregularidade no teto, tanto uma curva para cima quanto para baixo, então vai ficar aqueles buracos ou no meio ou nas pontas. Nesse caso é melhor você deixar um fechamento ali, o mínimo que seja, para o montador lá na obra ele ajustar essas imperfeições do teto. E para sair um pouco do tradicional, né, eu poderia muito bem aqui ter feito dois basculantes, pistão a gás ou um articulador, mas o arquiteto no caso aqui ele quis colocar então um móvel deslizante com aquele efeito do Reflecta Bronze para mostrar o que tem dentro, que é os whiskies, né, e as taças que o cliente queria expor aqui no caso. E o cliente também, foi um pedido também do cliente de colocar essas portas aqui de correr. E aí um outro detalhe vou ocultar aqui a porta. Aqui dentro eu coloquei prateleiras de MDF, mas na verdade o cliente queria de vidro incolor. E por que eu coloquei de MDF? Só para poder pegar um efeito aqui de orçamento. Agora eu vou entrar um pouco no detalhamento de valores, vou puxar aqui o valor de fábrica, né? Aqui eu também consigo colocar a minha margem para aparecer o valor na frente do cliente, o valor de venda. E essa margem é uma margem que eu já coloco tanto o transporte quanto a montagem. Então a margem que eu aplico é para pagar já todos os custos, fabricação, transporte e montagem, e no final ter o meu lucro. Vou puxar aqui então o preço primeiro de venda. O interessante também é que ele calcula aqui todas as caixas, os tamponamentos, tudo peça por peça, para eu saber quanto que eu estou pagando em cada coisa aqui. E quando eu estou falando de peça por peça, eu não estou falando de plano de corte. Então ele é um sistema projetado, já vai vir tudo usinado, vai vir embalado, vai vir com a etiqueta personalizada com o nome da minha empresa e pronto para montar. Então esse projeto aqui, ó, ele com a minha margem ficou R$ 8.625,78 centavos, já com a minha margem. E aí o que eu fiz? O cliente falou que ele queria pagar aqui no caso 50% e os outros 50% em 3 cheques. Nesse caso, então, eu dei para ele 8% de desconto. Vou fazer aqui, vezes 0,92, tirando 8%, ficou em R$ 7.935. E aí, para arredondar, a gente acabou fechando esse projeto em R$ 7.900. Agora eu vou puxar o valor de fábrica.
que é um valor que a gente paga então para a fábrica produzir todo esse material, e aí depois eu vou pagar o transporte e a montagem, e no final aqui do vídeo eu vou mostrar quanto que ficou essa diferença e o que sobrou para mim do lucro real. Esse valor que eu vou mostrar aqui, eu tirei na hora de enviar para a fábrica tanto as duas portas de vidro reflecta bronze quanto a prateleira de vidro incolor. E aí somando aqui ficou em R$ 3.095,05. Só que somando as duas portas mais as duas prateleiras, foi mais R$ 480 que eu paguei a parte. Então ficou R$ 3.575,05 foi o custo total desse projeto. E aí eu tenho aqui então o detalhamento dos valores. Então eu vendi por R$ 7.900, o valor de fábrica total ficou em R$ 3.575,05, a transportadora ficou em R$ 150 e eu paguei aqui no caso R$ 715 para a parte de montagem. Por que 715? Se a gente pegar aqui os R$ 3.575,05 e fazer a 20%, dá aí os 715. E o meu montador ele cobra 20% sobre o valor de fábrica para fazer a montagem. E como eu falei no começo do vídeo, nesse projeto exclusivamente eu tive aí uma parceria com um arquiteto. E aí eu pago então 10% para ele sobre o valor de venda, né? Então ficou R$ 790 de comissão. Subtraindo tudo isso, me sobrou ainda um lucro de R$ 2.669,95, que dá uma margem aí de 34% de lucro. Como a gente fala que trabalhando dessa forma, um lucro saudável é entre 30% e 40%, então 34% ficou dentro. Se eu tivesse sem essa parceria, eu não teria esse projeto. Então para mim foi muito vantajoso, porque ele me trouxe, era um cliente que eu não ia ter, e ainda ganhei esses 2.669. Foi um projeto bem bacana. Agora pensa comigo, eu fiz essa venda e paguei essa comissão para o meu parceiro, que no caso é o arquiteto. Se eu tivesse uma loja de planejados, quem ia fazer a venda seria um vendedor projetista. E esse vendedor projetista, ele tem um salário, né? Ele ganha por comissão, além de um fixo, geralmente é assim, um fixo mais comissão, que eu também teria, se eu fosse o dono dessa loja de planejados, também teria que pagar para esse vendedor projetista. Só que o dono da loja, ele tem uma estrutura, ele tem um custo fixo ali, que ele vendendo ou não, ele tem que pagar, ele tem que bancar aquela estrutura física para estar ali fechando e abrindo a porta todos os dias. E ele também faz todo o projeto com uma indústria. Então ele paga a indústria, paga o salário do vendedor projetista, tem o custo fixo da sua loja, e esse valor aqui de 2.669, talvez para ele teria muito menos do que isso. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um custo fixo muito enxuto. E eu trabalho na minha empresa, sou uma única pessoa. E agora você pensa comigo aqui, fazer uma escala disso. É o único projeto que me deu 2.600 e poucos reais. Se eu vendesse 10 projetos desse, eu teria aí 26 mil reais de lucro. Agora, se eu tivesse uma marcenaria, será que eu conseguiria vender 10 projetos como esse? E se eu conseguisse, quantos funcionários eu teria que ter? Qual seria o tamanho da minha estrutura? Então esse é o benefício que torna viável você empreender no método MAP. E agora eu vou mostrar como é que ficou então esse projeto, depois dele todo pronto, instalado. Depois fui lá, tirei uma foto e olha só como é que ficou esse projeto aqui entregue. Vocês viram antes e viram agora o depois, né? Eu acho que a gente conseguiu superar as expectativas do cliente. Eu posso até dizer que com certeza, porque ele me agradeceu, depois eu recebi mensagem dele e ficou super feliz. Deu uma outra cara para essa sala e não foi só essa cristaleira, tá? Eu fiz também o painel, que aí eu vou fazer um outro vídeo depois falando sobre esse painel, ele tem uns ripados também, que tá bem na moda. Então nos próximos dias vai sair um outro vídeo com o painel desse mesmo cliente. Agora eu quero te fazer um pedido para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Deixa o like aqui e compartilhe com seus amigos marceneiros para a gente poder fazer esse canal crescer. E se você é um empreendedor do ramo moveleiro, ou até mesmo um marceneiro que está querendo mudar um pouco a sua visão, o seu método de trabalho, eu acho que não tem o porquê você não se inscrever no nosso canal, que aqui você vai ter várias sacadas, vários insights, conteúdos bem relevantes aí para você poder alavancar os teus negócios.
Outro recado também, acompanha a gente lá nas redes sociais, nosso Instagram, @marcenaria de alta performance, que lá também a gente posta conteúdos, tanto desse É Viável, claro, não é de vídeo, são imagens que a gente mostra o projeto antes, o projeto depois, e aí todo esse detalhamento de preços e o detalhamento também dos produtos que foram utilizados, né? Se é MDF, se é vidro, se é laca, tá tudo lá, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.